Doutor Marcos Vinícius, aproveitando já a nossa pergunta sobre as mídias, as tecnologias, né, houve algum avanço tecnológico na estrutura das eleições deste ano que facilita o processo de votação ou contagem de votos? Bem, como eu disse, a cada eleição a Justiça Eleitoral ela vai aperfeiçoando, seja em relação ao estilo da urna. Por exemplo, nas últimas eleições, nossas urnas eram, em sua maioria, fabricadas em 2000. Tinha urna de 2009, tinha urna de 2013. Esse ano, todas as urnas elas foram fabricadas após 2020, né? Todo o sistema de informática do TRE do Rio Grande do Norte e do TSE constantemente é testado, né? Existem, inclusive, na lei os períodos de teste, e o que a gente pode dizer é que, cada vez mais consciente dos seus direitos, o eleitor vai exercer a sua cidadania de maneira efetiva. Uma pessoa, por exemplo, que é cega, essa pessoa, quando foi fazer o seu cadastro, sua inscrição eleitoral, ou mesmo transferência, fica a observação lá. Na hora que a pessoa chega, o mesário já sabe, eventualmente, da dificuldade daquela pessoa, é cega. O mesário ele já vai fornecer um fone de ouvido que é individual, é descartável, para a pessoa ir lá, votou e exercer o seu direito de maneira bastante efetiva. Então, a cada eleição, né, são pequenos detalhes, mas se a gente levar em consideração que há bem pouco tempo os votos eram todos manuais, nós demorávamos vários dias para chegar ao resultado, hoje a gente, com uma tranquilidade muito grande, por exemplo, na eleição de prefeito, né, na eleição de 2008, entre o horário que terminou a eleição e o resultado final, demoraram mais ou menos 5 horas. Hoje é praticamente instantâneo, né? Praticamente instantâneo. Quando às vezes as pessoas... e aí outra questão que a gente informa ao eleitor. Lá no site do TRE, após o fim da eleição, as informações que constam no site do TRE, né, que são atualizadas, são as mesmas informações do cartório eleitoral. Então, na hora que a gente coloca a mídia, e essa mídia é capturada e incluída no sistema do TRE, então é a mesma tela que você está vendo na sua casa, é a tela que eu estou vendo no TRE. Né? Antigamente a imprensa ia lá para o TRE e vou dar o resultado aqui em primeira mão, né? Mas hoje não tem mais isso, porque é um sistema totalmente interligado. Como a diferença é que os votos eles chegam, por exemplo, em Lagoa Nova, existe um centro de captação dessas informações. Na hora que lá na escola que vai reunir essas mídias, a gente coloca, na mesma hora a informação está na casa do eleitor, a informação está no órgão de imprensa, a informação está aqui no TRE. Então, termina que a gente que trabalha com a eleição, há algum tempo fica até meio sem graça, né? Porque normalmente quando nós não tínhamos essa tecnologia, mesmo com as urnas eletrônicas, todo mundo ia e aglomerava lá no cartório eleitoral, a gente fazia questão de colocar um telão para ir atualizando a informação em tempo real, e hoje não tem mais isso, porque a mesma informação que eu estou vendo no cartório eleitoral é a informação que o eleitor está vendo em casa, que o candidato está vendo na sua casa. Então, é bom que todo mundo fique em casa. Quem perdeu, fecha a porta, se esconde, né? Quem ganhou, vá comemorar, né? De maneira pacífica, com uma urbanidade, sem provocar ninguém, né? Porque no outro dia o meu vizinho vai ser o mesmo meu vizinho, o meu parente. A gente vê os grupos de WhatsApp de família se desfazendo, uma pessoa agredindo outra por causa de política, enquanto que amanhã, por
questões que os próprios políticos podem explicar melhor, eles estão juntos, né? E aí tem o pai que brigou com o filho, tem o sobrinho que brigou com a tia. Então é um momento de respeitar a opinião do outro, né? Independentemente, hoje, inclusive, eu tive a oportunidade em outra entrevista de dizer isso. Quando chegou o seu momento na urna, é o momento de você esquecer que tem pai, que tem mãe, que tem tio, que tem primo. É o momento de você saber que é uma responsabilidade sua com você, né? Eu sei que várias pessoas lhe pediram voto, né? Vários candidatos lhe pediram voto. Você pode até ter prometido voto para várias pessoas, mas naquele momento é você e a urna. Você tem que pensar de fato no que é melhor para o seu município. Às vezes a pessoa, o chefe da pessoa diz: fulano, se puder, vote em alguém. Ele nunca vai saber que você não votou, né? Então vote de maneira consciente, porque o futuro do nosso município depende do seu voto.